comigo as suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Eu estava numa briga com a Adriana, quando ela me fez esse convite, e eu pedi para ela o tema, e ela falou, é avivamento. Eu falei, eu não gosto de apelido, de campanha, eu gosto de tema na Bíblia, porque a gente cheia, a gente cultua. E quando não tem um tema na Bíblia, Adriana, a gente não cultua. A gente não sabe se canta com os levitas, se ora para Deus dar a palavra, ou se a gente está forçando na Bíblia a palavra. E eu falei, Jesus, e o Senhor tocou algo aqui no meu coração. Deus é forte. O Senhor me revelou um negócio faz um tempo, Simone, não? E o Senhor me revelou um negócio aí. Atos capítulo 2, no versículo 1, amém? Estou feliz pela missionária Rosa, que está me acompanhando, futura pastora. O chicote vai estar lá no teu lombo, porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais será cobrado, né? Louvado seja Deus. Ai, que chique. Nossa, eu sou da época de ler a Bíblia. Oh, meu Deus, é muito poder. Por isso que o povo está tudo cego, a gente vive no celular. Aí quando vai ler a Bíblia, a gente não enxerga. Eita, que é isso aqui, ó. Eu não sei vocês, eu estou assim já com a Bíblia, por causa de celular. Aí a gente vê um negócio desse, a gente lê, parece que a vista é linda. Quem não lê Bíblia não sabe o que está escrito. Realmente, meu irmão, quem não lê Bíblia não sabe o que está escrito. Mas quem conhece a Bíblia, leva ela no coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode deixar, amém? Pode deixar. Se o negócio estralar, eu sei falar alto, fique em paz, amém? Eu sou pastora, viu? Pastora que fala grosso. Diz a palavra do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cordenamente no mesmo lugar. Na minha Bíblia está escrito, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pode sentar. Glorificado seja o nome do Senhor. É Deus. Deus bendito seja. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cordenamente, concordemente, ou seja, todos reunidos no mesmo pensamento, na mesma comunhão, amém, no mesmo lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero antecipar aqui, a respeito desse tema, falar aqui a respeito da ascensão de Cristo, um pouco antes. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele é crucificado, como todos sabemos, ele cumpre a missão dele, ele é crucificado, e quando ele ressuscita ao terceiro dia, mas antes de ser crucificado, ele dá um aviso, um alerta, e ele fala assim, olha gente, é o seguinte, o pastor vai ser ferido, e as ovelhas irão se dispersar. Por quê? Porque vão se escandalizar, por não entender o mistério. Por isso que eu já quero dar um toque aqui, antes de tocar numa liderança, numa linha de frente, ou até mesmo num pai ou numa mãe de família, oremos primeiro. Porque às vezes a gente toca numa pessoa que está em linha de frente, a gente arrebenta todo mundo que vem na retaguarda. Louvado seja Deus. E Jesus é crucificado. E Jesus já tinha avisado que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, louvado seja Deus, ele vai atrás do prejuízo, atrás daqueles que se escandalizaram e acabaram se desviando. Porque nesse período aí, Pedro, ele se desvia, porque na hora que teve o reboliço para prender Jesus, ele tenta defender Jesus do jeito dele. Louvado seja Deus, e ao invés de defender, ele acaba causando um escândalo. Mas Jesus na hora conserta a situação, que foi quando ele corta a orelha do soldado. Ele fica tão chateado, mas a palavra de Deus tinha que se cumprir, porque Jesus tinha falado que ele iria negar Jesus. Ou seja, tem gente que acha que é fácil, mas não é todo mundo que aguenta o tranco não. E tem muita gente negando Jesus com as suas atitudes. Glorificado seja Deus.
E quando Jesus é crucificado e ele é morto, aleluia, ele ressuscita ao terceiro dia, ele vai atrás do prejuízo. Sabe por quê? Porque Jesus tinha falado, aleluia, perdão, Pedro tinha falado, aleluia, sabe de uma coisa? Eu vou pescar. E todos os discípulos pegaram e falaram assim: nós iremos contigo. Aleluia, louvado seja Deus. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que quando a gente se decepciona no Evangelho, a primeira coisa que a gente volta a fazer é o que a gente fazia antes. E Jesus, ele fala que o último estado deste homem torna-se pior do que o primeiro. Ou seja, Pedro, ele foi pescar, mas ele não convidou ninguém, Adriana. Mas todos quiseram ir atrás dele. É um mistério aqui, o censor da liderança. Por isso que Jesus avisa aqui nessa noite: toma cuidado ao se decepcionar e tomar decisões. Porque dependendo pelo caminho que você seguir, quem está na tua retaguarda vai seguir você. Aleluia. E Pedro disse: eu vou pescar, iremos contigo. E foram. E quando chegaram no barco, ficaram lá naquela lida. Só que Pedro estava nu, Senhor. Estava pelado. Estava diferente dessa vez. Vocês estão entendendo o mistério aqui? Ele não estava apenas praticando o que ele praticava antes, ele estava nu. E tem gente, louvado seja Deus, que não apenas volta a comer do próprio vômito, como também perde as vestes espirituais quando se desvia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus está na praia e ele pergunta assim: aí, conseguiram alguma coisa para comer? Eles gritam: não. E Jesus dá um toque: ó, lança a rede para a banda direita do barco. Peraí. João fala assim: eu conheço essa voz, é o mestre. Pedro se assusta, porque ele estava muito longe, a mente dele estava longe, ele já estava praticando o que ele praticava antes. Em outras palavras, ele estava de um jeito que ele estava mais nem reconhecendo. E olha que era o que mais era assim, ó, com o mestre. Ele não estava reconhecendo a voz daquele que dera ensinamento para ele na caminhada. O que o Senhor me revela aqui nessa noite, glorificado seja Deus, que a gente não pode perder a sensibilidade de reconhecer a voz daquele que fala conosco. Vai pegando a visão aí, é noite de revelação. Eu queria trazer avivamento, mas é noite de revelação. Coisa terrível é quando a gente perde, irmãos, aleluia, essa essência, aleluia, seu poder auditivo, de poder reconhecer a voz do mestre. A gente ouve todo mundo, a gente ouve A, ouve B, ouve amigos, mas a gente não consegue mais reconhecer a voz daquele que andava conosco, a qual nos deu ensinamento lá no começo da caminhada. Mas tinha um que falou: é o mestre. Essa voz eu conheço, é a voz de Jesus. E ele, apavorado, em outras palavras, me viu, me pegou no flagrante, veste a túnica e pula na água. Mas era tarde demais, porque Jesus já tinha visto o pecado dele. Mas olha o mistério aqui: quando eles vão para a praia, Jesus estava lá esperando eles com pão e peixe sobre a brasa. Talvez ele estava esperando uma exortação, mas Jesus estava esperando ele com a palavra. Eita Deus, que mistério é esse? Vocês estão entendendo o que o Senhor revela aqui nessa noite? Tem dia que a gente pensa: o chicote vai estralar para o meu lado, porque eu pisei na bola com Deus. E Jesus, ele fala assim: eu sei a maneira para te alimentar, eu sei que jeito eu posso te alimentar. Aleluia, louvado seja Deus. Ó, me viu, ele me viu, com certeza ele percebeu a hora que eu pulei, e ele sabe o jeito que eu pulei. E Jesus está falando aqui nessa noite: vem para a praia, vem para lugar que tem firmamento, vem, sai de alto mar, porque se você continuar em alto mar, você vai afundar. Por quê? Porque crente que anda em alto mar e não tem autoridade de Deus, ele afunda. Volta para a praia, eu não tenho vergonha. Volta para a praia. Mas aí todo mundo me vê, volta para a praia. Mas eu estou com vergonha, porque quem estava no barco comigo percebeu que eu perdi a habilidade. Daí tu não deve nada para ninguém. Volta para a praia, porque eu tenho pão, eu tenho peixe, eu tenho palavra, eu tenho almas para você. Amanda, cara. Independente de você ter molhado a tua túnica, de ter encharcado ela no pecado, volta para a praia. Olha, eu estou me arrepiando. Jesus!
sabe nadar, quando vê aquela onda gigante, fala, lascou. Mas quando você está na praia, você fala, ai que bom, estou mais tranquilo aqui, porque aqui tem lugar para me pisar. Aqui dá para ter firmeza. Alto mar é para quem sabe nadar. Ou para quem tem autoridade de Cristo de poder andar por cima das águas. O Senhor está, eita Jesus, que mistério é esse? Livro do profeta Isaías, ele disse assim, ó, quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelo fogo a chama não arderá em ti, e quando pelos rios, aleluia, eles não te submergirão. Que mistério é esse? Quem tem autoridade de Deus, tu pode passar pelo que passar, ele te ensina a respirar debaixo d'água, mas ele não deixa você morrer afogado, ele não deixa o adversário te matar, aleluia, sufocado. Diz o Deus nesta noite. Eu estou me sentindo sufocado, volta para a praia. Eu pulei na água, o Senhor viu que eu perdi as armaduras, volta para a praia. Meu Deus, hein? É forte. O que você perdeu aí? É forte, meu Deus, é forte. O louvor, a essência da oração. Aleluia, livro do Apocalipse, o apóstolo João escreve, Jesus fala assim, ó, fala, eita Deus. Tem uma das igrejas que foi reprovada e Jesus fala assim, volta para o lugar onde caíste e arrepende-te. Jesus! Isso é esse. Para ter avivamento, a gente tem que se lavar primeiro. Meu Deus! Meu Jesus, que mistério é esse? Aleluia. E o que é o avivamento? Não é só pular no mistério, é sentir a presença. É você estar num culto como esse, Deus falar, você se arrepiar ou a cara queimar. Alguma coisa você sentir. É você saber, eu estou sentindo a presença dele. Isso é um avivamento. É você sentir a força do Espírito soprar na tua cara ou no teu corpo. Isso é avivamento. Aleluia. E o resto? E quando é o mistério, o Senhor te chama para o movimento. Aleluia. Vamos voltar para a praia. Meu Deus! Eu falei que o povo ia ser, eu falei que neguinho ia desviar, não falei? Avisou. Mas só que não é fácil voltar. Para quem está de pé é fácil, mas para quem caiu é uma luta, fica patinando. E com a ordem de Cristo, não tenta mergulhar não, vai se afogar. Meu Deus! Aleluia. Meu Deus! Comeu alguma coisa? Não, só comi bolota lá fora. Aqui tem pão para você. Eu preparei pão para você. Porque lá fora você pede conselho, amigo deixa você mais para baixo do que você está. Aleluia. Lembra do filho pródigo? Andou, o Senhor deu um livre-arbítrio. Eita, Jesus tocou aqui na boca de alguém. Aleluia. Se o Senhor deixa, foi na tua boca, menina. O Senhor deixa, que aí vai. Da corda. Então, você quer? Tá. Só que aquilo, quando chegar na hora de comer a bolota, você vai saber de onde você vai. Meu Deus, é forte. Louvado seja Deus. Mas eu quero ter avivamento como se está com a mente longe. Meu Deus! Porque aqui, aleluia, o livro ali, aleluia, de Atos, capítulo 2, está falando assim, estavam todos reunidos no mesmo pensamento. Estavam todos na mesma comunhão, no mesmo espírito. Um não estava com a mente na China, outro no Japão, outro no Brasil, não. Estava todo mundo conectado no céu. Eita, Jesus é forte. Estava todo mundo aguardando a promessa. Não estava um aguardando a promessa e o outro olhando para ver se o outro ia receber a promessa. Estava todo mundo alinhado. Eita Jesus, que mistério é esse? Estavam todos alinhados. E assim que vai ser o arrebatamento da igreja. Quando tiver a maioria alinhada, Jesus volta. Só que infelizmente a metade da igreja fica, porque no Evangelho de Mateus capítulo 25, Jesus narra isso. Ele fala a respeito das 5 prudentes que subiram, as 5 loucas que ficaram. Infelizmente metade da igreja vai ficar, que não seja nós. Eita, Jesus! Então quando tiver a metade, pelo menos a metade alinhada, Jesus volta. Aleluias. Meu Deus, eu estou me arrepiando todo dia nesse hora. Eu não sei você. E quando a gente está desviado, a gente chega num culto como esse e fala assim: ai, não estou sentindo nada não, irmão. Nossa, meu Deus. Alguma coisa tem que tocar. Se não é o louvor, é a palavra. Se não é a palavra, é a oração. Alguma coisa tem que tocar. Um arrepiozinho, um negocinho tem que dar isso. Senão, parte para o avivamento. Meu Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Aí o Senhor me dizia aqui que Jesus chama Pedro e faz a promessa, entrega a chave da igreja ali para ele. Tá precisando de uma conversinha, Rosa. Uma conversinha. Ele vai comer meu fígado. Por quê? Porque eu pisei na bola, desviei.
eu escandalizei. E a gente pensa assim mesmo. Só que quando Jesus está dando pão, peixe para os discípulos, Jesus chega nele e fala assim: tu me amas mais do que qualquer um desses aqui? Claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ah, só isso? Isso aí eu faço com os pés nas costas. Está pensando que é brincadeira pegar um povo que só o sangue? Porque cada um aqui Jesus tirou de uma lama pior do que a outra. É verdade. Jesus pegou os piores para colocar no meio dos melhores. É verdade. Porque o pior, ele foi o maior engenheiro da história. Ele pegou uma obra falida que somos nós e fez uma engenharia sobrenatural e construiu em cima de nós edifícios chamados obras. Porque cada um aqui gerou alguém, cada um aqui gerou uma família. E o Senhor manda dizer de novo: cuidado com as suas escolhas, porque dependendo, Pedro, da decisão que você tomar, você vai arrebentar com vitrine na tua retaguarda. A vida é minha, já criei meus filhos mesmo. Agora eu vou ver para mim, tem certeza? Eu cresci ouvindo minha avó falar que filho criado é trabalho dobrado. É verdade. É mesmo. Filho cresce em casa, graças a Deus, vai-se embora, vai com Deus, que nada. Quando briga com a esposa, vem tudo pra gente. A gente não tem paz. Aí quando o neném nasce, só criança que chora, menino, é um menino terrível. Terrível é quando cresce, e quando casa tem as olhos de tudo tribuloso. E quando não tem as crianças tribulosas, vem também pra gente. O Senhor está falando aqui: cuidado com as suas decisões. Não tem esse negócio de, ai, graças a Deus criei tudo, casei tudo, agora eu vou viver. Vai viver nada. É o contrário, aumentou a família, agora todo mundo está de olho em você, esperando o maquinista, a tua direção, porque se você destrilhar o trem, os vagões se vêm atrás e destrilham com você. Meu Deus do céu. Louvado seja Deus. É forte esse negócio, hein? Aí Jesus está falando aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Jesus pergunta mais 2 vezes. E na última vez Pedro fica triste. Senhor, tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, o que era para me te ensinar, eu te ensinei, querido. Eu não vou comer teu fígado, eu não vou te engolir a alma. Tu já tinha que aprender, tu aprendeu. Apesar de você ter dado uma escorregadinha, mas eu voltei para te resgatar, porque o que é meu não abro mão, diz o Senhor. Está entendendo o mistério aqui, irmão? Quem é digno de salvação, quem é para salvação, nem que seja na UTI, se converte. Louvado seja Deus. Tem gente aí, irmão, que passou pela UTI e voltou, e tem gente que espirrou e morreu. Porque é o Senhor quem é o dono da vida, é Ele quem está determinando quem vai e quem fica. Aí a gente, graças a Deus, irmã, Deus me deu uma oportunidade, né, Rosa? Aí Jesus falou assim: a gente está vivendo um tempo que a gente fala, ainda bem que para quem foi. Porque está vendo dias difíceis. Se nos dias fáceis a gente já estava escorregando, andando na esteira, imagina no que está por vir aí. Aí o Senhor me revelava aqui que Jesus entrega a responsabilidade ali para Pedro. E Pedro pensa que a vida dele ia ser a mesma. Jesus anda 40 dias ainda na terra, ensina o resto do povo, termina de fazer uns milagres. E quando chega a hora de Jesus subir aos céus, Jesus dá uma ordem. E ele fala assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês recebam o revestimento. Meu Deus! Quem? O Senhor está indo embora. A gente vai ficar aqui, vão trucidar a gente, vão nada. Porque quem se esconde debaixo da potente mão de Deus tem livramento e tem proteção. Livro de Salmos de número 91 antes de Cristo. Aleluia, que aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para tu não tropeçar com teu pé em nenhuma pedra. E se tropeçar, ele te avisa, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que mistério! Ele guarda a tua tenda, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, diz o Senhor. Mas eu estou com medo. Se está com medo é porque não está, perdeu a sensibilidade de ouvir. Mesmo Adão comendo fruto que a esposa dele deu para ele, porque ela pegou e ainda arrastou ele junto, ele ainda conseguiu ouvir a voz de Deus. Ruim é quando você deixa de ouvir a voz de Deus.
O perigo é quando tu deixa de ouvir. Meu Deus, que mistério é esse? É noite de revelação, tá vendo? Eu queria pular aqui, mas não dá para pular. O negócio está estralando no nosso lado. Jesus. E o Senhor está falando aqui que Jesus dá uma ordem, fica na cidade. Não é para sair da cidade. Eu vou aplicar mula, não aguento mais esse povo, não suporto isso aqui, essa mesmice. O problema vai te acompanhar, fica na cidade. Para quê? Até receber revestimento. Não tem como sair da cidade no espiritualmente. Porque se sair, na primeira pancada que tomar, ou é o próximo que desvia. Fica na cidade. Que brincadeira é essa? E meus projetos? Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Nem os meus caminhos os teus caminhos, diz o Senhor. O que eu tenho para você é muito maior. Tu olha para o chão, eu olho para o céu. Está entendendo? Tu olha para a terra, mas eu olho no céu. Disso, meu Deus, nesta noite. Fica na cidade de Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. E eles voltam, Simone, para casa, preocupados, com medo, tipo, se fizeram aquilo com o Filho de Deus, imagina conosco. Só que Jesus protege os seus discípulos. E passa-se o tempo. Aleluia, mas um pouquinho antes, ali Jesus tinha falado, vai descer a promessa, vocês não vão ficar sozinhos, porque o Senhor nunca deixa a gente desolado. O Senhor nunca deixa a crente sem resposta. Vocês estão entendendo, irmão? Mesmo o povo de Judá lá pecando, picar a mão na cara de Jeremias, mesmo ele apanhando, mesmo indo para o calabouço, para a prisão, tentaram matá-lo, o Senhor usou de tanta misericórdia, que mesmo Nabucodonosor invadindo a cidade, levando o povo para o cativeiro, o Senhor ainda levantou o profeta lá que foi Daniel. Vocês estão entendendo o mistério aqui, irmão? Aonde você estiver, o Senhor vai levantar alguém para te direcionar, mas sem direção tu não fica. Eu vou atrás da Mariazinha. Não fique em paz, porque quando o Senhor tem um projeto, Ele traz alguém para te direcionar. Não pegue carona com quem não tem nada de Deus. Aí o Senhor me mostrava de novo que estava lá Jesus subiu. E ele fala, fica em Jerusalém, fica todo mundo na cidade, porque está vindo o Consolador aí, e ele vai dar continuidade. E está todo mundo, aí ficaram todo mundo meio triste, mas voltaram, começaram a fazer algumas obrinhas. Mas estavam todos reunidos numa casa, em oração, buscando, debaixo da obediência. Estavam todos no mesmo pensamento, na mesma comunhão. Estavam todos alinhados, quando de repente, veio de repente de Deus. Aí quando eu olhei o versículo 2, falou assim, e de repente vem do céu um som. Vocês estão entendendo o mistério aqui, irmão? Virá dos altos um som. Não olhe para o som que vem de baixo, olhe para o som que vem do alto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, viu? Do céu um som. O Senhor está falando aqui o mistério de ouvir. Não perca a sensibilidade. Lembra do mistério? Jesus virá no toque da trombeta. Se você está distraído no ouvir, perdeu. O mistério aqui nessa noite é ouvir. Vocês estão entendendo, irmão? Tem que ter sensibilidade para ouvir. Porque ouvir, a gente ouve todo mundo. Eu quero ver se você consegue ouvir o som do céu. Mas para ouvir o som do céu, tem que estar alinhado, irmã. Para ouvir o som do céu, louvado seja Deus, tem que comer o pão e o peixe que Jesus dá. Está entendendo o mistério aqui nessa noite? Para ouvir o som do céu, na primeira vacinada, Jesus usa alguém para falar: é Deus, fique esperto, é Deus. Mas na segunda vez é você que tem que ouvir a voz de Deus. Como que vai ouvir o som do céu se você não consegue discernir a voz de Deus? Aí, irmão, eu ouvi um negócio aqui, eu estou confusa, não sei se foi um diabo, então tu está mal. Aí, irmão, não sei, o inimigo às vezes revela os negócios. Quem quer, irmão? Olha que coisa tremenda que o Senhor está me dando aqui. Tem crente que está confuso. Vocês estão entendendo o mistério aqui? A
Eva estava no Éden, mas ela sabia muito bem com quem ela estava tendo amizade. A amizade dela era com a serpente. Ela sabia desse negócio. Aí eu falei com a serpente, eu pensei que era Deus usando. Para com isso, irmão. Ela sabia que era o diabo que estava ali. Ela sabia, porque ela estava falando com o diabo a respeito do próprio Deus. Está entendendo o que o Senhor está revelando aqui? Enquanto Adão falava com Deus, a Eva falava com o diabo. Com quem que você está tendo amizade? Quem são as tuas amizades? Quem é que está ao teu redor? São pessoas espirituais como você ou são pessoas atribuladas e demoniadas? Dependendo da unção que você carrega, é mais fácil você que está, olha o mistério aqui, você que está em cima ser puxado para baixo do que você puxar quem está embaixo para cima. É verdade. Está entendendo aqui o mistério? Tem gente que está como Pedro, aleluia, já perdeu a túnica, nem sabe aonde. Ai, meu Deus, alguém viu, para. Meu Deus do céu. O problema não é as pessoas verem, o problema é Deus ver. E o Senhor está falando aqui nessa noite. Meu Deus do céu. É noite de avivamento. Oh, aleluia. De repente veio do céu um som. Veio do céu este som, como de um vento. E quem é espiritual, quem é de Deus, entende que era um vento favorável. Porque tem vento que é o contrário, irmão. Tem vento que é destruidor, mas tem vento que é favorável. Vocês estão entendendo a revelação do Espírito? Eu vejo um som do céu soprando neste lugar. E eu vejo um vento de Deus descendo, mas é um vento favorável. E para este vento descer, este som descer, a igreja, você vai ter que se alinhar com Deus. Quero ouvir o som do céu. Está entendendo? Meu Deus. E encheu. E estavam todos o quê? Assentados. Vocês estão entendendo o mistério aqui? Não importa se você vai estar de pé, se vai estar sentado. Sentado é quando a gente cansa, Adriana. Estavam todos cansados. Vocês estão entendendo a revelação da palavra? Este som do céu que você vai ouvir, e este vento favorável que vai soprar na tua vida, vai te atingir. Porque eu vejo o crente cansado neste lugar. E o meu Deus fala, vai ser um vento forte com ímpeto. E ele vai te alcançar, ele vai te envolver. Versículo 3. Aleluia. Eu falei, Jesus, o que é isso? E foram vistas por eles línguas repartidas. Irmãos, o mistério aqui, naqueles dias que aconteceu esse reboliço aí, e foram de repente, Jesus tinha avisado, só que Jesus não falou a data, como seria isso. Aí o que aconteceu? Tinha muitos varões religiosos ali na cidade de Jerusalém por aqueles dias. Tinha homens de todas as partes do planeta, religiosos ali. E eles começaram a ouvir aquela gritaria, aqueles homens gritando, falando umas línguas, diferentes. E eles correram para ver, varões galileus correram lá para ver. E quando viram, aí um falou assim, rapaz, esse homem não é galileu? É. E como que ele está falando a língua do meu país? Fluentemente. Olha, o Senhor está falando assim, que para onde Ele vai te enviar, Ele vai te ensinar a falar línguas novas. E a gente fala assim, eu dessa idade eu tenho uma dificuldade para aprender. É mais fácil aprender quando a gente é mais novo. E Jesus está falando assim, quando eu quero ensinar, eu ensino medicina, eu formo médico até com 50, 60 anos, está entendendo a revelação? Eu vou te ensinar a falar a língua deles. Para o lugar que eu vou te ensinar, eu vou te dar a habilidade deles. Louvado seja Deus. E vão olhar para você e vai falar assim, como que está conseguindo falar de uma forma fluente? Um dia eu falei, se eu for para outro país eu passo fome. Eu falei, por que eu não sei falar inglês? A única coisa que ele sabe falar, I am not. Eu não sou, eu não estou. Isso aí todo mundo sabe. Aí vai estar no I am not até quando? E o Senhor está falando assim, eu vou te ensinar a falar outras línguas. Eu vou te ensinar a falar a língua do teu filho. Eu vou te ensinar a falar a língua dos jovens. Eu vou te ensinar a falar a língua das irmãs. Eu vou te ensinar a falar a língua dos varões.
Eu vou te ensinar a falar a língua de quem se prostitui, de quem usa droga. Para quê? Para quando tu falar, a pessoa entender a tua linguagem e vir para Jesus. Olha que mistério. Aí olharam e falaram assim: que mistério é esse aí? Como que pode? Aleluia, não são galeus, são. Mas estão falando a minha língua. O outro falou a mesma coisa. Aí vieram uns. Isso é gosto. Sempre tem alguém, né, que gosta de zombar da obra, né? Sempre tem que ter um incrédulo, porque se não tiver, não tem gosto. Jesus, liberta, Deus. Aí se levanta Pedro, cheio do Espírito Santo, porque o mistério aqui parece que não tinha acontecido nada à beira do mar de Tiberíades, mas Jesus tinha entregado uma responsabilidade para ele. Ele estava conversando com o mestre, ele saiu do barco desviado e quando falou com Jesus se converteu. Está entendendo a revelação? Isso, irmãos, isso acontece de repente. A gente não entende os mistérios. De repente tu entra no culto de um jeito e sai de outro jeito. Vai entender, Deus? É verdade. O Senhor fala aqui. Meu Deus, que isso? O Senhor diz assim que Pedro se levanta para defender a igreja. Ele não se levanta mais com a espada, ele não se levanta mais com uma faca na mão, ele não levanta mais armado, mas ele levanta cheio do Espírito Santo. E ele fala assim: isso aqui não é cachaça não, isso aqui não é bebedeira não, isso aqui é a presença de Deus. E se vocês se converterem, vão ficar iguais a eles também, igual a gente. Sabe por quê? Isso aqui é promessa do livro do profeta Joel. Se lesse a Bíblia ia entender, mas como não lê, tira sarro. Louvado seja Deus. Sabe o que acontece? Daí o que faremos? Se converte, aceita Jesus, que vocês vão ficar igual a gente. Quase 3.000 homens se converteram. Glória a Deus. Assim Avivamento é quando você conversa e a pessoa se converte. É quando você aconselha e a pessoa absorve. Você está num culto e a pessoa sente a presença. Isto é o avivamento. E dependendo do avivamento vem um movimento. Está entendendo a revelação da palavra? Se você conseguir se alinhar, aí também vem um movimento. O meu Deus diz aqui nessa noite para finalizar. Louva o Senhor. Aleluia. Eu queria pedir para a banda tocar. Letícia vai louvar Atos 2. E o Senhor fala aqui nessa noite. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, alinhados. Sim, e daí? Aleluia. E de repente veio o som do céu. Glória a Deus. Se anda na carne, não vai entender o som do céu. E como é andar na carne? É tirar sarro, fazer piadinha com as coisas de Deus. É fazer piadinha com quem está no mistério dentro da igreja. É fazer piadinha com louvor. É tirar sarro do louvor da palavra de Deus. Mas se alinhar, vai ouvir o som do céu. Aleluia. Curva a tua cabeça nessa noite. Só quero entregar aqui um negócio aqui. Crente que ouve o som do céu. Aleluia. O vento favorável, ele entra dentro da tua casa, ele te envolve, ele arranca toda imundícia, ele arranca toda afronta, todo sofrimento, toda vergonha. Está entendendo? Ele arranca a túnica imunda e ele dá novas vestes, ele dá um novo nome, ele coloca a marca nova e diz assim: olha, para o mundo tu não era nada, mas agora para mim tu é tudo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Mas vai ter que ouvir o som do céu. Vai ter que ouvir o som do céu. Vai ter que aprender o som do céu. Ô irmã, eu gosto do som da terra também. Vai ter que reaprender o som do céu. Para presenciar este vento forte que vai te colocar de pé de novo. Porque estavam todos sentados quando foram batizados, quando foram envolvidos pela presença do Todo-Poderoso, para receber a promessa que Jesus fez quando ele foi recebido nas alturas. E o Senhor fala aqui nessa noite: bendito seja Deus, só vai carregar a presença quem tem sensibilidade para ouvir o som do céu. Aleluia. Vamos adorar a Deus nessa
energia nunca queimar. É não ter presença. E se não tem presença, isso não é avivamento. Tem gente que confunde avivamento com movimento. E o meu Deus diz, é avivamento que causa o movimento. Ninguém calma cheio. E diz, o meu Deus, se alinha. Não saia da cidade. Não saia da produção. Apenas olhe para o sul do céu e desce nesse lugar.
saber, conhecer, é viver de Deus. Oh, insondável, seu juízo e seus domínios. Todas riquezas, o saber e o conhecer de Porque você que abriu o coração, você sentiu tudo que Deus quis fazer, falar, agir. E grande foi o mover. Grande foi o mover. Só nos resta agradecer. Nessa noite eu não posso deixar de fazer esse apelo. Você que está afastado.